Oi, turma. Gente, vamos aqui falar um pouco sobre reações de oxirredução, também conhecidas como reações redox, tá? Então, reações de oxidação-redução. Por que a gente vai falar sobre essas reações, né? Fazendo uma revisão, porque elas são reações importantíssimas para esse próximo assunto, que é a eletroquímica, né? Então, gente, basicamente essas reações, elas todas acontecem através de um processo de transferência de elétrons, tá? Então a gente observa que sempre uma espécie vai transferir elétrons para outra espécie, né, dando origem aos produtos, né? Então as espécies reagentes transferem elétrons entre si para dar origem aos reagentes, tá? Então, assim, se a gente analisar aqui nessa reação de síntese do óxido de magnésio, a partir do magnésio sólido e do oxigênio gasoso, o que a gente observa? A gente observa o seguinte: o magnésio sólido ele tem uma carga zero, né? Então esse magnésio sólido ele é neutro, né? Não tem cargas líquidas, né, aparentes. E o oxigênio molecular também, né, tem carga igual a zero. O que acontece quando a gente tem esse sólido, né? Que então esse aqui é um composto iônico formado por íons. Então o que a gente vê? O magnésio ele é um metal alcalino terroso, né, que dá origem a cátions de carga 2+, e o oxigênio, muito comumente, né, que é um calcogênio, ele dá origem a íons com carga 2-. Então a gente observa que o magnésio, que partiu do zero, né, o magnésio tinha zero e está com mais 2. O que é esse mais 2? Ele perdeu 2 elétrons, né? Para quem ele perdeu? Para o oxigênio, porque o oxigênio também era zero e a gente observa que ele ganhou 2 elétrons, certo? Então, a gente pode dividir essa reação em duas, né? A gente pode dizer que o magnésio sólido, certo? Ele se transformou em magnésio, né, iônico aqui, né, cátion, magnésio, perdendo 2 elétrons. E o oxigênio molecular ganhou esses 2 elétrons, dando origem ao óxido, né, que é o oxigênio 2-, também sólido, aqui também sólido, certo? Então veja que esses 2 elétrons aqui, que o magnésio perdeu, ele doou, né? Ele perdeu para quem? Perdeu para o oxigênio, certo? Gente, o que a gente fala é o seguinte, ó, que quem perde os elétrons tem um aumento da sua carga, né? Passa a ter uma carga positiva, porque perdeu elétrons, né? A gente diz que essa reação é uma reação de oxidação, certo? O, o oxigênio que ganhou elétrons, ele está passando por uma reação de redução, certo? Então, a redução do valor, né, que você pode associar ao valor. Estava zero, passou para 2, né, 2-. Então, houve uma redução. Essa reação de redução é quando ele ganha elétrons, beleza? E essas são o que a gente chama de semi-reações. Então, toda reação de oxirredução ela é composta por 2 semi-reações. A reação de oxidação e a reação de redução. Sempre
quando ocorre oxidação, precisa haver também a redução. Gente, outra coisa importante aqui, o magnésio, como ele está promovendo a redução do oxigênio, né, ele está se oxidando e com isso ele promove a redução do oxigênio, a gente chama ele de agente redutor. Tá? O oxigênio, que está também, né, causando a oxidação do magnésio, porque sem o oxigênio o magnésio não se oxidaria, então o oxigênio ele também é chamado de agente oxidante. Certo? Então, esses termos aqui são muito importantes para a gente tê-los em mente. Pessoal, naquela reação era fácil perceber a mudança, né, nas cargas, né, a transferência de elétrons através da formação dos íons. Mas nem todas as reações dão origem a íons, o que nos leva a precisar, né, necessitar de um número, certo? Que a gente vai chamar de número de oxidação, que é chamado também de NOx, tá? Para nos auxiliar na observação dessas alterações, né, dessas transferências de elétrons, certo? Então, assim, o que seria esse número de oxidação? Seria o número de cargas que um átomo teria se em uma reação houvesse a transferência completa de elétrons. Se houvesse a transferência completa de elétrons, né? Então, não necessariamente ocorre essa transferência completa de elétrons, mas sim parcial, certo? Muitas vezes. Beleza? Então, existem algumas regras para a gente determinar o NOx. Por exemplo, espécies, né, em moléculas simples ou metálicas, né, ou metais, né, eles têm NOx igual a zero. Por exemplo, aqui, ó, hidrogênio, né, é uma molécula simples, né, o cloro também, zero. Veja que aqui no HCl já temos uma molécula composta, né, porque são dois átomos diferentes. E aí vem o seguinte, o hidrogênio normalmente dá origem a NOx mais 1 em moléculas. Certo? Quando é que ele não dá NOx mais 1? Quando ele está acompanhado de algum metal alcalino. Né? Então ele vai ter um NOx menos 1 nesses casos. E o cloro? O cloro também, normalmente, né, e os halogênios, o comum para eles é um NOx menos 1. Certo? Porém, pode também variar bastante em moléculas contendo oxigênio, né? Então pode variar bastante aí, certo? Outra informação importante, né? Que depois a gente vai ver uma sumarização aí dessas regras, é que o somatório dos NOx, né, dos números de oxidação, tem que ser igual à carga da molécula. Então suponha que você não saiba o NOx do cloro, certo? Você não saiba o NOx do cloro, então a gente vai tratá-lo como X. Como isso aqui é uma molécula neutra, o somatório desses NOx tem que ser igual a zero. Então a gente teria 1 mais X igual a zero. Então X será igual a menos 1. Por isso a gente, né, também pode chegar aqui ao valor do NOx do cloro. Certo? Então, algumas substâncias têm NOx fixo e outras têm NOx variável, podendo variar até de menos 7 até mais 7. Tá? Gente, então aqui algumas regrinhas, né? Aqui, então o que a gente vê? Nessa reação, o hidrogênio ele está sendo oxidado, então essa aqui é uma reação de oxidação, né? E o cloro está fazendo uma reação de redução.
O hidrogênio, então, é um agente redutor e o cloro é um agente oxidante. Certo? Vamos agora aqui para a reação abaixo. O enxofre, né, nós temos aqui um sólido, né, simples, composto apenas por átomos de enxofre, né? Então, NOx, 0. Oxigênio molecular é 0 também. E aqui a gente tem o dióxido de enxofre. O enxofre tem um NOx bastante variável. O oxigênio, ele tem NOx comumente, né, NOx menos 2. Exceto quando ele está na presença de flúor, por exemplo, né? Uma molécula de oxigênio ligado a flúor. Então, o flúor, como é mais eletronegativo, ele vai fazer com que o oxigênio tenha NOx mais 2. Tá? Gente, seguindo aquela regra, o dióxido de enxofre é neutro. Então, o somatório dos NOx da molécula, né, tem que ser igual a 0. Agora a gente tem que observar aqui a quantidade, né, a proporção de átomos aqui na molécula. Então, o enxofre tem apenas um enxofre, né, e o oxigênio são 2. Então, a gente também tem que levar em consideração esse número aqui. Como é que a gente faz isso? Então, enxofre é X, né, seria 1x, né, porque tem uma vez o enxofre nessa molécula, mais tem 2 vezes oxigênio nessa molécula, com NOx menos 2. Então, vai ser 2 vezes menos 2 igual a 0. Certo? Então, vai ficar x, isso aqui dá menos 4, né? Igual a 0. X é igual a 4. Então, o NOx do enxofre, certo? É mais 4. Ok? Então, vamos lá. Quem que está se oxidando, quem está se reduzindo, né? Quem está se oxidando é o enxofre. Então, reação de oxidação. Quem está reduzindo é o oxigênio. Enxofre é agente oxidante, agente redutor, e o oxigênio é agente oxidante. Então aqui, vamos lá para algumas regras básicas, né? Só sumarizando algumas que eu já falei e algumas outras também. O NOx de um elemento não combinado com os elementos é zero. Então, elementos simples, como a gente viu, né? Oxigênio, hidrogênio, cloro, elementos metálicos, enxofre, por exemplo, ou sódio, por exemplo, o enxofre, como a gente viu, beleza? A soma dos números de oxidação de todos os átomos em uma espécie é igual à sua carga total. Então, se tivermos um íon composto, certo? Esse íon composto, então, como aqui no caso do dicromato, né? O somatório das cargas dos NOx, né? Do cromo e do oxigênio tem que ser igual a menos 2, tá? E também se tivermos um íon simples, como sódio mais, ou como, por exemplo, ferro 3 mais. Qual é o NOx do ferro 3 mais? É mais 3. Qual é o NOx do sódio mais? É mais 1. Beleza? Então, quando temos um íon simples, né? O NOx é igual à sua carga. Beleza? Regras específicas, o NOx do hidrogênio é mais 1 quando combinado a não metais e menos 1 quando combinado a metais. O NOx dos elementos do grupo 1 e 2 é igual ao número do grupo, né? A metais alcalinos e alcalinos terrosos. O NOx dos halogênios é menos 1, exceto quando combinado com oxigênio ou outro halogênio mais alto no grupo. O flúor sempre terá NOx menos 1. O NOx do oxigênio é menos 2 na maior parte dos seus compostos, esses são os compostos com flúor, como eu falei. Em peróxidos, tá? Em peróxido a gente tem isso aqui,
certo? Superóxidos, a gente tem isso aqui, tá? E ozonídeo, a gente tem isso aqui, tá bom? Então, são 3 situações aí para o oxigênio. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Ó, aqui, gente, fica fácil porque o nóxido do lítio é metal alcalino, certo? Então, família 1, nóxido do lítio é 1. O nóxido do oxigênio, como a gente viu, né, normalmente é menos 2, e a gente pode confirmar aqui. 2 vezes 1, 2. Tá? Então, o NOx do oxigênio tem que ser menos 2 para que esse somatório seja zero. No caso aqui, nitrogênio, aqui pode ter um NOx variável, né? Então vamos dizer que o oxigênio tem NOx menos 2, que é o comum. O hidrogênio NOx mais 1 também é o comum, exceto quando ele estiver ligado a metal, e não tem nenhum outro, não tem nem metal aqui. Então o nitrogênio tem NOx desconhecido aqui pra gente, né? A gente diz que é o X. Então vai ficar, gente, ó, 1 mais X mais 3 vezes 2, vezes menos 2, né? Isso é igual a zero porque nós temos uma molécula neutra. Ok? Então vamos lá, vai ficar 1, aqui vai ficar menos 6, certo? Menos 6, 1 menos 6 dá menos 5, então x é igual a mais 5. Tá? Então o NOx do nitrogênio é 5. Então nós temos NOx do hidrogênio 1, do nitrogênio mais 5 e do oxigênio menos 2. Aqui, gente, para o dicromato, ó, o dicromato é um íon composto, então o somatório dos NOx, do cromo e do oxigênio na molécula tem que ser, na molécula no íon, no caso, tem que ser igual a menos 2. Então o oxigênio tem NOx menos 2 e o cromo tem NOx variável. Então, gente, ó, são 2 crômio, 2x mais 7 vezes menos 2, igual a menos 2. Então vai ficar, gente, ó, 2x menos 14 igual a menos 2. 14 passa para lá, vai ficar então mais 14 menos 2, vai ficar 12 dividido por 2. Então, o NOx é mais 6. Então, o NOx desse cromo aqui é mais 6. Ok? Então, aí tá para a gente descobrir os NOx dos elementos nas reações, os compostos. Então, vamos ver aqui mais 2 exemplos, tá? Para reforçar aí o conteúdo. Então, sódio metálico, 0. Hidrogênio, né? Mais 1. E oxigênio, menos 2. O sódio, agora, gente, o sódio aqui no hidróxido é um sódio iônico, né? O cátion de sódio tem NOx mais 1. O hidrogênio, menos 1. E o oxigênio, menos 2. O hidrogênio é mais 1, né? E o oxigênio, menos 2. Então, se você somar aqui, ó, mais 1, mais 1, mais 1, menos 2, dá igual a 0. E aqui no hidrogênio, 0 também. Galera, então quem está se oxidando, ó, o sódio está sofrendo oxidação, né? Quem está sofrendo redução é o hidrogênio. O hidrogênio sofre a redução. Está passando de mais 1 para 0. Quem é o agente redutor? O agente redutor é o sódio. O agente oxidante? O agente oxidante é a molécula inteira de água, certo? Não é só o hidrogênio. O agente oxidante é a molécula de água.
Embaixo aqui nós temos novamente, ó, zinco. Zinco metálico, então é 0. HCl nós já vimos que é mais 1 e menos 1. Cloreto de zinco, cloro, menos 1. O zinco, então, vai ser mais 2. E o hidrogênio, 0. Tá? Então, a gente vê que o zinco ele está se oxidando. Então, a reação de oxidação. E que, novamente, o hidrogênio está sofrendo uma redução. Beleza? Zinco é agente redutor. E HCl, né? HCl é agente oxidante. Gente, aqui a gente vou mostrar para vocês o conceito de equação iônica líquida, que facilita muito aqui nossa abordagem, certo? Então é o seguinte, ó, o que a gente observa aqui? O sulfato ele está presente em ambos os lados da equação. Veja que eu tenho sulfato de cobre aquoso, sulfato de zinco aquoso. Né? Então, aquoso quer dizer que eles estão em solução e na forma iônica. Né? Reescrevendo aqui essa equação, a gente teria isso aqui, ó, zinco metálico. O cobre seria cobre 2+, aquoso, e o zinco, aliás, e o sulfato aquoso aqui também. Beleza? Como eles estão aquosos, eles estão na realidade, na forma iônica em solução. E do outro lado, lá nos produtos, nós temos também, ó, como é aquoso, o zinco, na verdade, está zinco aquoso aqui, né? A gente pode escrever eles então separados, certo? Sulfato aquoso e cobre metálico. Gente, se tiver assim, ó, sólido, então quer dizer que ele está na sua forma sólida. Tá, né? Mais do que natural, mas é para vocês entenderem o seguinte: se ele tem um sólido aqui, eu não posso representar ele na forma iônica. Se ele está na forma aquosa, eu já posso representá-lo na sua forma iônica, tá bom? Então a gente observa aqui, gente, uma coisa importante. O sulfato, ele está presente nos dois lados da equação. Quer dizer que ele não sofre alteração na reação, ele não participa da reação química. Ele é só um contraíon que está ali se contrapondo às cargas positivas formadas na equação. Então eu posso retirá-los da equação iônica. Né? Então isso aqui que eu escrevi é a equação iônica. Certo? Reescrevendo sem os íons espectadores, que é o caso do sulfato, ele é um íon espectador, ele não participa da reação, nós temos o quê? Ó? Uma reação mais simplificada. Zinco, cobre 2, né? Dando origem a zinco 2, mais cobre 0, né? O cobre metálico. Então aqui fica claro, né, a transferência de elétrons. Vamos escrever aqui as semi-reações, né? Então a semi-reação do zinco sólido, dando origem ao zinco 2, né, o zinco aquoso, e o cobre 2, aquoso, dando origem ao cobre metálico. Né? Quem está
sofrendo oxidação. Então aqui nós temos a semi-reação de oxidação e nós temos a semi-reação de redução para o cobre. Gente, por que isso aqui é importante para a eletroquímica? Porque na eletroquímica a gente tem justamente essa condução de elétrons a partir das reações químicas, essa produção de elétrons. Então, quando a gente tem uma pilha tem um polo onde ocorre a oxidação e o outro polo onde ocorre a redução. Onde ocorre a oxidação gera elétrons que passa através de um circuito elétrico e vai até o polo onde acontece a redução. Tá? Lá, quando esses elétrons chegam lá, eles promovem a redução do composto, né, do que está no eletrodo negativo. Né? Desculpa, no eletrodo positivo. Tá bom? Então, é muito importante isso. Esqueci de um detalhe básico aqui, né? De colocar os elétrons. Certo? Veja que a quantidade de elétrons produzidos na reação de oxidação tem que ser igual à quantidade de elétrons absorvidos, né? Ou na reação de redução. Tá? Tem que ser a mesma quantidade. Gente, e agora um método de balanceamento, que é chamado balanceamento do íon elétron, que utiliza essas técnicas que a gente viu, né, de número de oxidação, tá? E é muito importante também nas reações de oxidação-redução, porque ela ajuda a complementar essas reações. Veja que essa reação aqui, ó, ela não está completa. Por exemplo, nós temos oxigênio, né, e o oxigênio não aparece em nenhum lado da equação. Tá? Então, vamos ver aqui. Qual seria a primeira regra? Né? A primeira regra é a gente já tentar balancear aqui os íons que estão, né, os elementos que estão postos aqui na equação. Por exemplo, o ferro, eu tenho um ferro aqui e tenho um ferro aqui. Beleza. Esquece as cargas por enquanto. O cromo, eu tenho 2 aqui e aqui eu só tenho 1, então eu vou colocar 2 aqui. Certo? E o oxigênio. O oxigênio eu não tenho nenhum do outro lado, então eu tenho que colocar. Vamos separar as semi-reações. Vou colocar então aqui, ó, a semi-reação de oxidação, que é do ferro. Ferro 2 a ferro 3, certo? E a outra semi-reação de redução, que é do cromo. Né, de cromato aqui ao 2 cromo 3. Beleza? Então aqui separamos as semi-reações. A gente já viu que esse cromo aqui, ele tem o NOx mais 6. Então está indo de mais 6 para mais 3. Então ele está sofrendo redução. Gente, como é que a gente balanceia essa semi-reação aqui embaixo? Colocando água, beleza? Para a gente adicionar oxigênio à equação. Então a gente coloca água. Quanto de água a gente vai colocar? Quanto de oxigênio a gente precisar adicionar? Então, 7 mols de água, beleza? Quando a gente adiciona água, a gente também acaba adicionando hidrogênio, né? Então a gente adicionou aqui 14 átomos de hidrogênio a essa equação. Então a gente vai colocar aqui do lado oposto esse hidrogênio. Como é que a gente adiciona hidrogênio? Na forma de H+. Beleza? Então são 14 H+. Ok? Gente, agora a gente vai balancear as cargas, né? Já que em termos de átomos está balanceado. Agora as cargas estão desbalanceadas. Veja que aqui nós temos 2 cargas positivas, aqui 3 cargas positivas. Como é que a gente balanceia? Colocando elétrons sempre do lado da equação
onde tem maior carga, né? Onde tem carga mais positiva, certo? Então a gente vai colocar aqui para balancear. Para ficar igual, como é que eu tenho uma carga positiva a mais, eu vou adicionar apenas um elétron, certo? Lembra que um elétron tem carga negativa, então ele vai eliminar apenas uma positiva, então ficaria 3 menos 1, seria o equivalente a isso, igual a mais 2, ficando igual ao lado oposto. E aqui embaixo, aqui é um pouquinho mais complicado, né? Veja bem, nós temos 14 cargas positivas aqui, 14, e aqui duas negativas. Então 14 menos 2 dá igual a 12, certo? 12 cargas positivas. E desse lado nós temos 6, 2 vezes 3. Nós temos 6. Qual é o lado, então, que está mais positivo? É o lado dos reagentes aqui, né? Então, a gente vai adicionar elétrons. Quanto? Só o suficiente para igualar com o lado oposto. Então, se o lado oposto tem 6 e aqui tem 12, a gente vai adicionar 6 elétrons. 12 menos 6, 6, para ficar igual. Ok? Então, vou apagar isso aqui. Aí vocês lembram do seguinte, eu falei que a gente precisa, os números de elétrons na reação de oxidação têm que ser iguais aos números de elétrons na reação de redução. Então, se a gente tem números diferentes de elétrons, né, não dá para eu ter uma reação produzindo aqui, uma reação de oxidação produzindo um elétron, enquanto que a reação de redução está precisando de 6 elétrons, né? Então eu tenho que aumentar a quantidade de ferro nessa equação. Então eu faço o seguinte, eu pego aqui 1 e aqui é 6, né? Então aqui eu multiplico por 6 e aqui eu multiplico tudo por 1. Multiplicando tudo por 6, eu vou colocar aqui embaixo, vai ficar então 6 ferro 2, dando 6 ferro 3 mais 6 elétrons. Tem que ser a mesma quantidade de elétrons nas duas semi-reações, tá? Agora a gente soma as equações. O que puder cancelar, a gente cancela, ou seja, o que for igual e tiver de lados opostos, a gente cancela. Então, 6 elétrons aqui, a gente cancela com 6 elétrons. Não vai aparecer na equação final. Então, no final, nós vamos ter 6 ferro 2 mais cromo 2, O7, menos 2, mais 14 H+. Isso dando 2 Cr3+, mais 7 H2O. Ok? Vamos ver aqui, gente, ó, se está balanceado. Ah, esqueci só de um detalhe, ó, o ferro, né? Aqui, ó, 6 ferro 3 mais, né? Então, ó, 6 ferro, 2 cromo, hidrogênios 14, e aqui 14, oxigênio 7, e aqui 7. Enquanto as cargas, nós temos 6 vezes 2, então tem 12 positivas, menos 2, 10, mais 14, 24 cargas positivas. E aqui nós temos então, ó, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, e aqui 6 vezes 3 dá 18. Então 18 com 6 dá também 24. Então tem que estar tudo igual, as cargas e também os elementos, tá? O balanceamento vale para tudo, elementos e cargas, beleza? Gente, é isso, tá? É uma redução, falei tanto em redução, né? É uma revisão do conteúdo que vocês já devem ter visto na Química Geral 1, tá? Que é importante para a gente poder avançar dentro do assunto da eletroquímica. Ok, gente? Então, fico por aqui
e até mais.